Agora, aproveitando para fazer mais uma entrevista, para falar agora sobre um assunto que é muito importante, que é a violência contra a mulher. E mais importante do que isso, as ferramentas, né, que a gente pode usar para tentar proteger mulheres, jovens mulheres, conscientizar adultos a respeito de como fazer isso, de como evitar esses casos de violência, de agressão, de assassinato, que infelizmente tem registrado recordes. Em São Paulo, por exemplo, nesse primeiro semestre, a gente teve, infelizmente, o registro de recorde de vítimas de feminicídio e as denúncias de violência contra a mulher têm crescido cada vez mais. Eu e o Cláudio Humberto vamos falar agora sobre um projeto muito interessante chamado Jovens Líderes pelo Fim da Violência de Gênero. Está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes para falar sobre esse projeto a especialista em gênero e inclusão da Plan Brasil, a Ana Neri. Ana, bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Um bom dia. Obrigada pelo seu tempo com a gente. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês, falando para um veículo que tem tanta audiência. Primeira Obrigada. coisa, explica um pouco para a gente como que funciona esse projeto, né? Qual que é o tipo de trabalho que vocês fazem com esses jovens que serão selecionados para participar desse treinamento? Bom, o projeto Jovens Líderes pelo Fim da Violência de Gênero é uma iniciativa que a Plan Brasil desenvolve com o Ministério das Mulheres, né, a partir de um edital do Ministério das Mulheres, e a ideia é trabalhar a prevenção, a proteção, a prevenção, o combate à violência de gênero, especialmente contra meninas e jovens mulheres, a partir desse movimento em que as próprias jovens adquiram conhecimento e com esse conhecimento ela compartilhe no formato que a gente chama de educação entre pares. Então, a gente forma meninas com idade, jovens mulheres com idade entre 18 e 24 anos, e elas vão, então, fazer ressoar, né, fazer uma ressonância, uma multiplicação desses conhecimentos para outras meninas e jovens com a idade aí de 14 a 24 anos. A ideia é que a gente tenha meninas mais conscientes sobre a temática de violência de gênero, de prevenção também e dos canais de denúncia. Então, como que essas meninas podem adquirir essa informação e passar esse conhecimento? E, além disso, a gente trabalha também com fortalecimento um fortalecimento de empoderamento econômico dessas próprias jovens, porque elas recebem uma bolsa, né, elas fazem um curso, depois disso passam no processo seletivo e depois recebem uma bolsa para disseminar esses conhecimentos para outras jovens, né, durante esse processo de disseminação. Ana, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu tenho, assim, a gente observa, né, flagelo em curso no país todo, né? A gente vê que em 10 anos, por exemplo, aqui no Distrito Federal, foram cerca de 220 feminicídios. 220, meu Deus. É muito, e são crimes covardes, cruéis, sem chance de defesa, nem coisa nenhuma, né? E por que isso também acontece? Porque a gente vê até nas gravações recentes que a gente viu, né, de agressores em elevador, que quando a presa está ali à mercê do sujeito, ele vai lá enfim, e faz esse tipo de coisa. Imagina em casa, né, sem câmera, o que é que não acontecerá. Então, assim, o grande desafio da luta sobre isso, ou contra esse tipo de violência contra a mulher, sobretudo o feminicídio, é que o grande desafio é porque isso acontece no ambiente doméstico, né? Acontece dentro de casa, acontece no quarto, no banheiro e no elevador, eventualmente, né? O que permite os flagrantes. O que é que a Plan sugere ou preconiza para o enfrentamento disso? Né? Como, como com esse tipo de coisa? Porque acontece no ambiente que ninguém está vendo. Né? Se você assiste ou testemunha que um vizinho, uma pessoa conhecida, etc., vive ali uma situação conturbada, conflituosa do casal, agressões e tal, você tem a chance de avisar as autoridades, denunciar e tal. Mas na maior parte dos casos, às vezes isso é até silencioso. Né? Então, eu queria saber de você assim, o que é que a entidade recomenda às mulheres para que elas não passem por isso?
Bom, quando a gente fala de violência contra crianças e adolescentes, violência de gênero e feminicídio, enfim, essas violências que têm como base a perspectiva de gênero, a gente está falando de uma série de fatores, e às vezes fatores complexos. Então, a gente precisa atuar desde um ponto de vista de sensibilização, conscientização da população como um todo, isso que você fala é muito importante. Então, quando a gente vê um caso, a gente denunciar, a gente incentivar a pessoa a denunciar, a gente também fazer a denúncia, são um conjunto de questões, né? Então, a sensibilização com a população, também cobrar e trabalhar com governos, enfim, o poder público, para que a gente tenha leis, né, aparatos legais efetivos no combate e na prevenção, que é muito importante. Então, trabalhar o antes, é, isso é importante, e uma consequência de fatores. A gente precisa de uma transformação social, que é pensar que a ideia de que, propagada pelo machismo, pelo patriarcado, pela misoginia, de que a ideia de que mulheres são inferiores, de que as mulheres, quando estão num relacionamento afetivo sexual, elas são posse e propriedade dessa pessoa. Então, isso tudo contribui, são fatores que contribuem para perpetuar essa violência. Infelizmente, na maioria dos casos, tanto quando a gente fala de violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, como de violência doméstica, a maioria das pessoas agressoras são pessoas que convivem próximos à vítima, né? São parceiros, ex-parceiros, companheiros, enfim, pessoas ali do entorno. E é, muitas vezes, uma violência silenciosa, porque a violência física, né, a violência, o feminicídio, ele começa antes, né? Até chegar, infelizmente, nisso, começa antes. Então, com a violência psicológica, violência patrimonial, vários tipos de violência que depois vão, infelizmente, acarretar no feminicídio. Então, a gente precisa ter redes de proteção fortalecidas, a gente precisa de um trabalho em educação para a igualdade de gênero, educação em sexualidade também nas escolas, começar esse trabalho desde cedo, né, para trabalhar para que a gente tenha meninos, meninas, todas as pessoas envolvidas compreendendo que as pessoas, elas têm, apesar das suas diversidades, elas têm os mesmos direitos, e que não existe uma relação de poder de ser a mulher é menos ou a menina é menos, e homens, enfim, estão numa posição superior. Isso tudo contribui para que a gente tenha uma sociedade mais justa, onde as meninas cresçam, né, possam crescer livres de violência, enfim. Então, a gente precisa também que as mulheres tenham mais autonomia econômica, principalmente mulheres que estão em situações de violência, e trabalhar o antes, né? É importante a gente trabalhar o combate, então ter leis efetivas. No Brasil, a gente tem avançado bastante sobre isso, mas a gente precisa ter um aparato legal cada vez mais fortalecido, uma política que amplie, que chegue até mais lugares possíveis. Então, mas o pré é muito importante. Então, projetos sociais, por exemplo, como esse da Plan, então, outros projetos que a gente trabalha desde as infâncias, para que as crianças elas possam compreender o que é uma violência, se estão passando por uma situação de violência, até buscar canais de denúncia. Então, a gente precisa trabalhar o pré, a conscientização, a sensibilização, para poder ter uma sociedade que ela seja menos agressiva, menos violenta para meninas e mulheres. Agora, Ana, uma coisa que você falou que é muito interessante, né? Isso de trabalhar o pré, que é você colocar ali a mulher, principalmente, que é a principal vítima, né? A gente tem casos de mulheres com mulheres que também têm esse perfil de agressão, mas assim, a gente tem exemplo demais de agressão contra a mulher, exemplo demais de relacionamentos que, quando terminam num feminicídio, a gente coloca no ar aqui na Rádio Bandeirantes reportagens falando: olha, não foi a primeira vez, já tinha denúncia, já tinha medida protetiva, os vizinhos denunciavam, teve uma briga no apartamento que se transferiu para o elevador, como o Cláudio falou. Então, assim, exemplo a gente tem aos montes na mídia, na TV, no rádio, no jornal, do nosso lado, entre amigos. O que falta para sensibilizar as mulheres? Quando você fala nessa rede de apoio, é isso? É ouvir de outras vítimas? É conseguir compartilhar as experiências? O que falta para criar na cabeça dessas mulheres o clique de que está na hora de pular fora desse relacionamento ou pedir uma ajuda para a polícia? Bom, eu entendo que a gente precisa trabalhar a perspectiva de vítimas e o antes, né, da proteção, mas de toda a sociedade. Então, se a gente, por exemplo, trabalha a conscientização, a percepção dessas mulheres, que elas conseguem identificar: poxa, isso aqui está estranho, eu acho que eu estou sofrendo uma violência, antes, por exemplo, de chegar à violência física, né? A gente precisa trabalhar isso e fortalecer esse entorno. Para fortalecer esse entorno, é isso, as pessoas próximas também estarem conscientizadas, conhecer os canais de denúncia. Então, às vezes, a gente não sabe que está sofrendo uma violência. Então, será que isso é uma violência psicológica, né? Uma violência mais sutil, digamos?
Será que uma microviolência? Então, será que isso é um empurrão? A gente entende a violência, às vezes, num aspecto muito mais pensando a gravidade, a violência física, é bater, mas às vezes essas microviolências, essas microagressões, a violência psicológica, ela começa muito antes. É Então, falar a muito gente alto, precisa gritar, quebrar o celular da pessoa. É bom a gente até empurrar, falar dando exemplo, né? Quem sabe alguém que está nos ouvindo não se identifica com alguma sim, coisa, né? reter o pagamento, por exemplo, o salário, o dinheiro, dizer, não, olha, o seu pagamento eu que vou administrar, ou o dinheiro que você recebe, ou às vezes, além de gritar, falar ameaças, né, ameaças que às vezes parecem sutis. É muito importante que a gente, né, desde muito cedo, né, meninas, mulheres, jovens, enfim, a gente tenha essa conscientização, mas a gente precisa trabalhar todas as pessoas, porque aí às vezes como vocês bem falaram, não adianta a mulher sabe que está passando por uma situação de violência, denuncia, mas ela não é ouvida, então chega na delegacia ou chega num espaço onde ela foi denunciar e ela não é ouvida, é revitimizada, enfim, não, é isso mesmo, dependendo do espaço onde ela está, né, onde essa mulher se insere, não, é isso mesmo, vamos perdoar ou vamos compreender, com o tempo a pessoa vai melhorar, né, com o tempo ele melhora, então a gente precisa trabalhar também o entorno dessa mulher. Muitas das vezes ela sabe que está passando por uma situação assim e ela não tem o apoio. E a gente precisa trabalhar também com meninos e homens desde cedo, porque não adianta nada a gente dizer, não, a mulher ela tem que, né, ter a sua agência, que é a sua capacidade de falar por si, de tomar decisões positivas sobre a sua vida, ela pode ter isso, mas se o entorno compreender que, não, naturalizar essa situação de violência, não adianta nada. Então, a gente precisa também que a sociedade, principalmente meninos e homens, estejam também aliados, né? Sejam aliados e estejam comprometidos com essa ideia de que não, a gente não pode manter relações violentas desde cedo. Inclusive, às vezes, quando criança, né? Meninos com meninos. Então, essa ideia que a gente tem de não, o menino ele não pode chorar, que às vezes a gente não liga que mais na frente isso vai gerar uma pessoa que que estabelece relações mais violentas, por exemplo. Então, não, menino não chora, menino não brinca disso, não brinca daquilo, é assim, você não pode levar desaforo para casa, você tem que se apanhar na rua, você apanha em casa. Então, essas pequenas coisas que a gente vai falando ao longo da vida, da criação também de meninos, jovens e homens, que vão, às vezes, contribuindo para que a gente naturalize a situação de violência. Então, tentar criar meninos com mais percepção sobre o cuidado, né, sobre a perspectiva do trabalho do cuidado, da divisão das tarefas, de que a gente pode ter, menino pode brincar do que quiser, pode, né, enfim, ter essa educação também para a igualdade de gênero, para a equidade de gênero, ela é muito importante, porque ela vai tornar uma pessoa que viva relações menos violentas e trabalhar com as mulheres na perspectiva de que saber identificar as violências e pedir ajuda, mas a gente também precisa trabalhar o sistema de garantia de direitos, né? Então, esse contexto. Então, formar as pessoas que estão nas delegacias, a gente tem em muitos estados, muitas cidades do Brasil, a Casa da Mulher Brasileira, que é um importante espaço onde essa mulher vai e ela pode fazer denúncia, né? E aí ela vai ser recebida e amparada ali com todo o contexto. Então, a gente precisa trabalhar em todas as esferas. O poder público também precisa garantir que esse sistema de garantia de direitos esteja em todos os lugares, tenha acesso às pessoas que não têm acesso à internet, por exemplo, né? Que não tenha tanto recurso financeiro. A gente precisa trabalhar todas as esferas, porque é importante que as mulheres sejam empoderadas nessa perspectiva de conhecer e saber pedir ajuda, mas também que o entorno, que as pessoas tenham relações não violentas e que a gente tenha no poder público políticas efetivas e que alcance o maior número de pessoas. Uhum. Foi interessante você falar sobre essa questão de como isso, a formação começa desde criança, etc., ou pelo menos a conscientização, né, enfim, das crianças de uma maneira geral. Não faz muito tempo, uma pessoa amiga relatou o caso do filho, da filha dele, de 5 anos, que, como outras meninas da escolinha, eram espancadas por um coleguinha da mesma idade. Assim, ele batia nas meninas de maneira consistente, né? Era uma forma de ele se impor, etc. Não foi difícil constatar que o menino estava, na verdade, reproduzindo o comportamento que ele via no pai em casa, a mãe batia, né? Então, assim, é preciso até esses sinais, né, em vez de esse menino não presta, né, esse menino é mau. Não, ele está reproduzindo um comportamento
que para ele é uma realidade naturalizada, né, que é o homem bater na mulher. Né? Acho que essa é uma questão muito importante de se trazer aqui para nós. Agora, eu sou muito dividido com relação ao comportamento das autoridades frente a isso. Né? Tivemos vários casos exemplares aqui em Brasília, por exemplo, uma senhora sob ameaça de morte, ela, de alguma maneira, meio que certamente, né, com a concordância do companheiro agressor, ela ligou para a polícia. O marido não percebeu para quem ela estava ligando, ela estava ligando para a polícia, e quando o policial atendeu, ela disse: eu queria uma pizza calabresa. E aí o policial sacou na hora, quem telefona para a polícia, e o policial, apesar de, enfim, de ser propriamente alguém assim muito, mas claramente muito bem treinado, né? O policial sacou na hora e já acionou a polícia, fingiu que estava recebendo ou anotando o pedido dela, perguntou se ela queria refrigerante, se era Coca-Cola, se não sei o quê, e enquanto o policial percebia pela voz dela, aflita, né, embargada, e ele pediu o endereço, e só que em vez de pizza chegou lá a polícia e a salvou, a resgate desse sujeito. Né? A gente vê atitudes assim de autoridades como um simples policial, mas também a gente assiste a atitude de muitos juízes, por exemplo, que já são pessoas com uma qualificação maior, cujas decisões, a rigor, passam pano no agressor, né? Ou para o agressor. Por exemplo, na abundância de concessão de medidas protetivas, que é um instrumento importantíssimo de proteção à mulher, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, há ocasiões que, em vez de medida protetiva, ele devia meter o sujeito na cadeia. Aprender. E não faz. E não faz. Quem fica presa é a mulher, que vai lá para a casa da mulher, vai para entidades de acolhimento, e ela fica lá com medo. Há casos aqui em Brasília, chocantes, né, de uma mulher que estava com os filhos numa dessas unidades, e depois de 3 meses aprisionada, enquanto o sujeito estava solto. O sujeito solto e ela presa nesse local, com medo de sair, até que um sábado lá, como ela fazia há anos, todos os sábados, ela visitava a irmã. E aí teve lá um sábado que ela, enfim, sentiu necessidade de contato com a família, foi visitar a irmã. Sabia desse hábito dela, estava à espreita e a matou. E aí a gente fica, isso até me emociona, porque como fazer, porra? Entendeu? Fazer o quê para enfrentar uma situação como essa? Em vez do juiz meter aquele filho da mãe na cadeia, não, prendeu a vítima. Prendeu a vítima. Né? E assim, esse comportamento, há algum estudo que indique isso? Por que as autoridades se comportam dessa maneira? Né? Em vez de socorrer a vítima, meio que compreende que aquilo ali é briga de marido e mulher, que logo se resolve, etc., quando a gente vê que não, né? Em muitos casos acaba em morte. Acho que você tocou em pontos que são muito importantes, assim, sobre essa perspectiva. A gente não pode julgar, acho que essa sua fala de que a gente tem sentimentos dúbios, né? Sentimentos e reações dúbias em relação ao sistema de garantia de direitos como um todo e como essas políticas elas são colocadas em prática, né? De fato, a gente tem ótimos exemplos, como você citou, mas ainda assim a gente tem um sistema que é falho. A gente não pode julgar dizendo que não é legal, não é bom. No Brasil, a gente tem um sistema de leis que é muito bom, né? De elaboração dessas leis e de políticas, inclusive, que são referências para outros países. Então, se você vê os GIS de denúncias, né? Então, a gente tem alguns canais. Hoje, o de 180 a gente tem no WhatsApp, né, que as pessoas também podem acessar. A gente tem alguns aplicativos de compra, por exemplo, algumas empresas privadas que são parceiras nesse sentido, que oferecem também canais de denúncia. A gente tem um trabalho muito bom, né, efetivo das delegacias de mulheres aí no Brasil, mas infelizmente quando a gente tem também esses casos, né, que você fala de juízes, enfim, de pessoas operadoras do direito
e que cometem essas questões, é aquilo que eu falava, né? A violência de gênero, ela é naturalizada porque é uma questão cultural. Então, quando a gente pensa, as mulheres são inferiores, não, as meninas, menina desde cedo, né? A menina é mais delicada, a menina tem que ser dedicada ao trabalho do cuidado, tem que aprender a isso e aquilo, as meninas não podem sentar de tal forma, né? Uma menina que engravida precocemente, precisa casar, porque senão, como é que ela vai ficar vista? Então, toda essa perspectiva histórica e cultural que a gente cresce aprendendo de que mulheres são inferiores, de que homens muitas vezes são superiores, né? Tem que mandar na relação ou mandar na casa, todo esse sistema digamos, machista, né, e de uma relação de poder desigual, ele vai desembocar aí, né, vai desaguar aí. Então, se é uma pessoa que cresce com esse tipo de entendimento, não, é isso mesmo, olha a roupa que ela estava usando, né, olha o comportamento dela, esse comportamento é inadequado. Então, aquilo que a gente chama de estereótipos e normas prejudiciais de gênero, elas muitas vezes desembocam em violências. Então, desde violências que são pessoas agressoras cometendo violências, como esse tipo de violência institucional que a gente chama, né? Então, a violência institucional enquadra bem nesse exemplo que você deu de um juiz que diz, não, ela mereceu, né, digamos. Então, olha a roupa que ela está usando, ou uma menina engravidou cedo e ela não vai ter o direito ao aborto legal e seguro porque ela fez por merecer, enfim. Então, todo esse tipo de pensamento vem de uma construção histórica de que as mulheres são inferiores, né? Então, a gente precisa pensar que também quem opera as leis, né, quem opera essas políticas públicas são pessoas, e as pessoas elas estão enfim, inscritas na sociedade, e a sociedade, infelizmente, ainda, né, opera com essa lógica machista, uma lógica de poder desigual. Então, a gente precisa, eu acho interessante quando você fala, né, na perspectiva de que às vezes a gente reproduz as violências porque a gente é essa referência que a gente tem. Então, não dá também para a gente dizer aquela máxima, todo homem é um agressor em potencial, ou os homens não prestam, isso, aquilo. A gente não pode também generalizar e falar dessa forma, porque são situações complexas e que a gente precisa avaliar, digamos, caso a caso. Mas existe um comportamento na sociedade que às vezes nos leva a pensar assim ou leva a compreender. Então, quando a gente olha para os dados, que a maioria das pessoas agressoras de mulheres, né, são os ex-companheiros ou companheiros, a gente precisa olhar com cuidado para isso. A gente precisa ter uma educação antimisógina, a gente precisa ter uma educação para a equidade de gênero, para que a gente não tenha pessoas que sejam violentas, né, que entre si. Então, meninos, né, sendo violentos com outros meninos, enfim, a gente precisa repensar essa cultura machista e trabalhar de uma forma pedagógica também com os meninos e homens, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente precisa trabalhar nessa perspectiva, né, de pedagógica, assim. É isso, é discutir, é educar, para a gente prevenir os casos, como o Cláudio falou, tentar salvar vidas, né? Salvar mulheres. É isso. Ana Nery, especialista de gênero e inclusão da Plano International Brasil. Obrigada pelo seu tempo, conversa importante aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes nesse sábado. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço. Acho que quanto mais a gente tem esses espaços, quanto mais a gente fala disso, mais a gente pode chegar a mais pessoas possíveis, né? O rádio é um sistema muito forte, com uma estratégia muito boa para isso. Eu espero que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas e que bom que a gente tem espaços para falar sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, até mais. Muito obrigado, Ana.